Olá, nessa aula vamos iniciar o estudo dos direitos reais sobre coisas alheias. A ênfase será na enfiteuse e nas servidões. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes acerca desses temas. Nós estudamos nos capítulos precedentes a propriedade e a posse. Vamos estudar agora os direitos reais sobre coisas alheias. São denominados direitos reais sobre coisas alheias porque o seu objeto não é uma coisa própria, mas uma coisa da propriedade de outra pessoa. Caracterizam-se pela oponibilidade erga omnes e pelo poder de sequela inerentes a qualquer direito real. Vamos analisar um exemplo concreto. A toma um empréstimo bancário oferecendo em garantia de pagamento a sua casa. Neste momento, surge para o banco credor um direito real sobre a casa de A, devedor. Esse direito recebe o nome de hipoteca. É oponível erga omnes no sentido de que apenas o banco é titular do direito de hipoteca sobre o imóvel. Poderá exigir de todos os não titulares que respeitem o seu direito. Se por acaso A alienar a casa e não pagar a sua dívida, o banco, por força da sequela e da oponibilidade erga omnes, perseguirá o imóvel, tomando das mãos de quem quer que o tenha adquirido. É lógico que, na prática, ninguém compra um imóvel hipotecado sem antes liberá-lo da hipoteca, vamos e venhamos, né? Há três classes de direitos reais sobre coisas alheias. Na primeira, nós temos os direitos reais de uso e fruição. Na segunda, os direitos reais de garantia. E na terceira, os direitos reais de aquisição. Vamos ver cada uma delas. No grupo dos direitos reais de uso e fruição, o artigo 1225 do Código Civil aponta algumas espécies: a superfície, a laje, as servidões, o usufruto, o uso e a habitação, bem como os direitos reais sociais. Mais ou menos umas 6, 7 espécies, 8, dependendo do enfoque. Não se refere à enfiteuse por ter sido extinta pelo próprio Código Civil de 2002, no artigo 2038. Tampouco se refere ao direito de uso do locatário, mas nós vamos estudar todos eles, começando pela enfiteuse. Enfiteuse ou aforamento é o direito real perpétuo de usar e fruir um imóvel alheio mediante o pagamento de uma renda anual denominada foro. No atual sistema positivo brasileiro, não se pode mais constituir qualquer enfiteuse ou subenfiteuse a não ser sobre terrenos de marinha. As já constituídas, até 10/1 de 2003, reger-se-ão pelas normas do Código Civil de 1916. As enfiteuses sobre terrenos de marinha se regem por lei especial, Decretos-Lei 2.490, de 40, e 3.438, de 41, e subsidiariamente pelo Código de 16. A extinção da enfiteuse implica talvez a perda de um instituto que poderia ser um importante instrumento de consecução do direito fundamental de moradia, servindo de meio para regularizar a posse e, eventualmente, a propriedade de imóveis públicos que, de outra forma, não se legitimaria. A enfiteuse, juntamente com a concessão de uso especial para fins de moradia, que nós veremos mais adiante, contornariam a impossibilidade de uso capião de bens públicos a favor dos menos favorecidos. De todo modo, foi extinta e, a não ser sobre terrenos de marinha, não poderá mais ser constituída. Bem, as partes são o enfiteuta, ou foreiro, que recebe o imóvel, tendo sobre ele a posse direta, o uso e a fruição, e do outro lado, acha-se o senhorio, possuidor indireto e proprietário do imóvel. Ele perde o direito de usá-lo, restando-lhe apenas o direito de fruir e, de forma limitada, os direitos de dispor e reivindicar. O proprietário tem a posse indireta e o domínio direto, nele incluso o direito de fruir.
pois que ele recebe o foro. O enfiteuta tem a posse direta e o domínio útil, o direito de usar e também o de fruir. A princípio, o objeto da enfiteuse será sempre um imóvel não cultivado. Evidentemente, uma vez constituída a enfiteuse, o enfiteuta poderá cultivá-lo e ou nele edificar. Por suas características, a enfiteuse é perpétua, onerosa e indivisível. Perpétua porque se transmite de geração em geração, jamais se extinguindo. Se o enfiteuta morrer, os seus herdeiros lhe sucedem na enfiteuse e assim continuamente. Ela é onerosa. Por quê? Porque o enfiteuta, como contraprestação pelas vantagens que aufere, deve pagar ao senhorio um foro anual, uma espécie de aluguel. E é indivisível. Por quê? Porque o vínculo enfitêutico não se fraciona se houver vários enfiteutas. Destarte, se o enfiteuta morrer, a seus herdeiros se atribuirá a enfiteuse em comum. Não haverá vários enfiteutas, cada qual com um direito autônomo de enfiteuse. Haverá vários co-enfiteutas, todos exercendo o mesmo direito de enfiteuse. Assim como no condomínio, os co-enfiteutas deverão eleger quem lhes represente. A este representante dá-se o nome de cabecel. Ok? Segundo a sistemática do Código Civil de 1916, constituía-se a enfiteuse, no mais das vezes, por contrato. Podia, contudo, ser instituída também por testamento. Em ambos os casos, deveria ser registrada no ofício imobiliário para que gerasse um direito real. O enfiteuta, enquanto detentor da posse direta e do domínio útil, pode usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa como se fosse dono. Logicamente, o direito de dispor não comporta o poder de alienar a propriedade da coisa mesma, ou seja, do imóvel. Poderá, entretanto, alienar ou hipotecar o seu direito de enfiteuse, desde que comunique ao senhorio. E ele possui direito de preferência caso o senhorio resolva vender o imóvel. Ele tem também o direito de gravar a coisa com servidões e usufruto, mas não poderá constituir subenfiteuses a partir de janeiro de 2003. Além desses, o enfiteuta tem o direito de resgatar o foro após 10 anos, mediante o pagamento do valor correspondente à soma de 10 foros, mais um laudêmio de 2,5% sobre o valor de mercado do imóvel. Neste caso, ele se torna dono do imóvel e a enfiteuse se extingue. Esse laudêmio de 2,5% será calculado sobre o valor de mercado do solo, descontado o que houver sido construído ou plantado. Ok? Por fim, o enfiteuta pode renunciar unilateralmente à enfiteuse. Os deveres do enfiteuta são basicamente dois: pagar pontualmente a pensão, ou seja, o foro anual, e os tributos que incidam sobre o imóvel. E o senhorio? Quais são os direitos do senhorio? Bem, receber o foro anual. Ter preferência na hipótese de o enfiteuta alienar onerosamente o seu direito de enfiteuse. Receber um laudêmio de 2,5% sobre o valor da transação, caso o enfiteuta ceda, ou seja, aliene onerosamente o seu direito a terceiro. Os 2,5% serão calculados sobre o valor do solo, descontadas as accessões imobiliárias, ou seja, construções e plantações. Alienar o próprio terreno. Tratando-se de venda, será observada a preferência do enfiteuta, que, de qualquer forma, mesmo que ele não exerça a sua preferência, ou, por outro lado, se tratasse de doação,
O enfiteuta ele continua exercendo os seus direitos de enfiteuta, que são oponíveis erga omnes. Entendido? Bem, para finalizar, como se extingue a enfiteuse? Pelo perecimento do imóvel, pela desapropriação, pelo uso capião de terceiro sobre o imóvel, pela renúncia do enfiteuta do seu direito de enfiteuse, pela deterioração do prédio a ponto de não valer o capital equivalente a 1 foro e 1/5. É óbvio que se a deterioração se dever à culpa do enfiteuta, além de perder a enfiteuse, responderá por perdas e danos. Pelo comisso, que ocorrerá se o enfiteuta deixar de pagar o foro por 3 anos consecutivos. Pela morte do enfiteuta sem herdeiros, pelo exercício do direito de preferência por parte do senhorio quando o enfiteuta resolver ceder a enfiteuse onerosamente, pelo exercício do direito de preferência por parte do enfiteuta quando o senhorio resolver vender o imóvel, pela confusão, ou seja, pelo fato de o senhorio e o enfiteuta tornarem-se uma só pessoa, ou vierem a se casar em regime de comunhão de bens, pelo exercício do direito de resgate por parte do enfiteuta após 10 anos de enfiteuse. Muito bem, vista a enfiteuse, passemos ao estudo das servidões, muito mais importante, diga-se de passagem. Servidão é o encargo que suporta o titular de um prédio denominado serviente em benefício do titular de outro prédio chamado dominante, conferindo a este, ou seja, ao titular do prédio dominante, o uso e gozo de certo direito sobre o prédio serviente. Exemplo é a servidão de trânsito, por força da qual o titular do prédio dominante adquire o direito de transitar pelo prédio serviente. Para que se constitua a servidão, é essencial que os prédios sejam confinantes e pertençam a proprietários diferentes. O seu prazo será sempre indeterminado. Se por prazo certo ou subordinado à condição resolutiva, deixa de ser servidão, direito real, tornando-se um mero direito de crédito desprovido de sequela e de oponibilidade erga omnes. As servidões geram para o titular do prédio dominante um direito real, ao qual corresponde, por parte do titular do prédio serviente, seja ele quem for, uma obrigação propter rem, de caráter negativo, consistente em não se opor a que o titular da servidão desfrute da vantagem sobre o seu imóvel. O titular do prédio serviente deve suportar as limitações que constituem o próprio conteúdo da servidão, pois através dela ele perde alguns de seus direitos dominicais. Melhor dizendo, o dono do prédio serviente fica obrigado a tolerar que o dono ou titular do prédio dominante dele se utilize para certo fim. Por exemplo, o de passagem. Se é instituída uma servidão de trânsito sobre certo imóvel em favor do prédio vizinho, o dono ou titular daquele prédio vizinho deverá tolerar a passagem dos habitantes do prédio dominante. Entendido? Apesar disso, nada impede que o proprietário ou titular do prédio serviente se obrigue por contrato a alguma prestação positiva, como, por exemplo, realizar as obras necessárias para a utilização de seu prédio, como estradas ou canalização para esgoto, água, ou seja lá o que for. Não é a regra, porém. As servidões são indivisíveis. Assim, se 2 ou mais vizinhos possuírem o direito de transitar por um prédio alheio, a servidão será apenas uma, mas com 2 ou mais cotitulares. O raciocínio deve ser o mesmo que se faz referente à copropriedade e à coenfiteuse, como nós acabamos de ver. São vários titulares de uma mesma e única relação jurídica. Resta dizer, enfim,
que as servidões são inalienáveis. Em outros termos, não podem ser transferidas a outro prédio. Podem sim ser transferidas a outra pessoa que venha a ser titular do prédio dominante ou do prédio serviente. Exemplificando, se o dono do prédio dominante o vender a outrem, o adquirente se torna titular da servidão, que se acha aderida ao terreno. Segundo as circunstâncias do seu exercício, a servidão pode ser positiva ou negativa, contínua ou descontínua, aparente ou não aparente. Positiva é a servidão quando exercida por ações, como, por exemplo, passar pelo prédio vizinho. Será negativa caso se espere do titular do terreno serviente uma omissão, como não construir em certo local. A servidão será contínua quando se exercer sem a necessidade de ação humana. Exemplo, passagem de águas, fios elétricos, esgoto, etc. Descontínua, servidão condicionada à atitude humana. Exemplo, trânsito de pessoas. É lógico que também se tem em vista que a passagem de água ou esgoto dá-se de forma continuada, ao passo que o trânsito de pessoas ocorre de maneira descontinuada. Será aparente caso se manifeste por obras exteriores, como fios elétricos, estradas, etc. Por outro lado, a servidão não aparente não se percebe sem que seja de fato exercida. Tal é o caso da passagem de pedestres sem qualquer obra exterior, como caminhos pavimentados ou algo do gênero, ou então passagem de tubulações subterrâneas. De acordo com o modo como se constitua, a servidão pode ser voluntária, legal ou judicial. A servidão voluntária será instituída pela vontade do titular do prédio dominante e do prédio serviente. Celebra-se por ato inter vivos, contrato ou causa mortis, testamento. De qualquer modo, seja inter vivos ou causa mortis, o ato de instituição deverá ser registrado no ofício imobiliário, requisito este essencial para que se constitua o direito real de servidão. Por fim, cabe acrescentar que as servidões voluntárias, contratuais, podem ser adquiridas por uso capião, desde que aparentes e contínuas. Por contínuas, há de se entender que sejam exercidas continuamente no tempo, sem interrupção, ou seja, têm que ser ininterruptas. Como estudamos anteriormente, as servidões aparentes e ininterruptas podem ser objeto de posse. Sendo assim, nada mais natural que a possibilidade de adquiri-las por uso capião, que afinal é um dos efeitos possíveis da posse. Os requisitos para o uso capião são a saber, posse ad uso capione, no caso, aferida pela ausência de qualquer oposição por parte do dono do prédio serviente e pela vontade de possuir a servidão como verdadeiro titular por parte do dono do prédio dominante. Justo título, que pode ser um testamento anulado, por exemplo. Boa-fé, ou seja, o indivíduo se considera verdadeiramente titular da servidão. Prazo de 10 anos ininterruptos com justo título e boa-fé. E de 20 anos ininterruptos sem justo título ou boa-fé. Outro caso de servidão voluntária é o daquela que se constitui por destinação do proprietário quando ele estabelece uma serventia de um prédio sobre outro. Um exemplo seria o da pessoa a quem pertençam duas fazendas separadas por um rio. O seu dono constrói uma ponte interligando-as para que uma delas adquira passagem mais fácil à via pública. É lógico que, enquanto as fazendas pertencerem à mesma pessoa, não se pode falar em servidão. Mas no momento em que uma delas passe à propriedade de outrem, estabelece a servidão, evidentemente que se isso estiver tudo registrado no cartório de imóveis. A servidão também pode ser legal,
quando imposta por lei a favor do titular do prédio dominante. Neste caso, torna-se direito seu, dispensando-se qualquer convenção ou disposição testamentária, muito menos registro no ofício imobiliário. Se o titular do prédio serviente se opuser, a servidão será obtida por via judicial. Os casos resumem-se basicamente àqueles em que seja impossível ao titular do prédio dominante exercer um direito elementar sem utilizar-se do prédio serviente. Ainda há um outro caso que diz respeito às construções urbanas. Exemplos: passagem forçada para via pública, fonte ou porto, passagem de aqueduto, rio ou córrego e o correspondente trânsito por suas margens, escoamento de matérias-primas como minério, passagem de linhas elétricas, telefônicas, de TV a cabo, etc., escoamento de esgoto e águas pluviais, passagem de oleoduto ou gasoduto, proibição de se construir de acordo com a lei municipal, etc. Além de voluntária e legal, a servidão será judicial quando adquirida em virtude da sentença que homologue a divisão de prédios pertencentes a proprietários diferentes. A sentença pode estabelecer um direito de servidão de um prédio sobre o outro, se julgar necessário. Os direitos do titular do prédio dominante são, basicamente, os de exercer a servidão, servindo-se do prédio serviente. Além do mais, poderá fazer obras necessárias para a conservação do seu direito, não podendo ser obstruído nem molestado pelo titular do prédio serviente. Se tal ocorrer, poderá utilizar-se das ações possessórias para sua proteção. Outro direito do titular do prédio dominante é o de remover a servidão para outro local que lhe seja mais vantajoso e não prejudique o titular do prédio serviente. Se o titular do prédio serviente ou um terceiro locatário, por exemplo, negar a servidão, caberá ao titular do prédio dominante a ação confessória para proteger o seu direito. Por outro lado, se for esbulhado, turbado ou ameaçado em seu direito, o titular do prédio dominante poderá fazer uso de qualquer uma das ações possessórias, bem como até mesmo da autodefesa da posse sobre a servidão. O titular do prédio serviente será indenizado por todos os danos que sofrer em virtude do exercício da servidão, na hipótese de culpa do titular do prédio dominante. Poderá, outrossim, remover a servidão de um local a outro, desde que não diminua as vantagens do dominante. O titular de um pretenso prédio serviente dispõe da ação negatória para contestar a existência de uma suposta servidão sobre o seu imóvel. Entendido até aqui? Bem, a servidão será exercida dentro do que se estabelecer no título constitutivo ou nos limites da lei. Pode sofrer, portanto, limitações de várias ordens. Como exemplo, podemos citar a passagem de pedestres, que não poderá ser utilizada para veículos, a não ser com a anuência do titular do prédio serviente. Quem pode o menos, nem sempre poderá o mais. Entretanto, quem pode o mais, pode o menos, salvo estipulação contrária. Destarte: se o trânsito for livre para veículos, será evidentemente livre para pedestres. Isso nas servidões voluntárias. Outro direito do prédio serviente é o de ser indenizado pelo prédio dominante. Isso acontece até mesmo em algumas servidões legais, como a de passagem forçada. Essa indenização vai ser paga de uma só vez ou em prestações e o seu valor será determinado por acordo entre as partes. Caso elas não cheguem a um consenso, evidentemente, será a indenização fixada pelo juiz, ok? Para finalizar, o direito de servidão se extingue primeiramente pela confusão, quando os prédios dominante e serviente tornarem-se propriedade do mesmo titular.
Em segundo lugar, pela convenção em forma de distrato entre o titular do prédio dominante e o do prédio serviente, devendo ser o distrato registrado no cartório de imóveis. Se o prédio dominante estiver hipotecado, o titular da hipoteca, ou seja, o credor, deverá também consentir. Por quê? Porque a extinção da servidão pode diminuir o valor do prédio. Entendido? Em terceiro lugar, a servidão termina pela renúncia expressa do seu titular ou pelo abandono, que se traduz pelo desuso por 10 anos consecutivos. Extingue-se ainda pela impossibilidade física do seu exercício, pelo perecimento de um dos prédios ou do próprio objeto da servidão. A servidão extingue-se, ademais, pela desnecessidade, pela desapropriação ou pelo resgate por parte do titular do prédio serviente. A desnecessidade ocorrerá sempre que a causa que deu origem ao direito deixar de existir. Desapropriação é ato do poder público retirando do proprietário seus direitos de dono. Desapropriado o prédio serviente, extingue-se qualquer servidão voluntária. As legais, como é óbvio, normalmente não se afetam. O titular do prédio serviente tem o direito de resgatar a servidão, indenizando o titular do prédio dominante. Como se dá esse resgate? Segundo Ponte de Miranda, o resgate só é possível se for previsto no próprio título da servidão. Nele se fixam o direito e o valor do resgate. Somente as servidões voluntárias admitem resgate, por óbvio, uma vez que as servidões legais são necessárias e, portanto, irresgatáveis, mesmo porque constituídas por lei. Se não previsto no título, o resgate pode ser oferecido, mas terá que ser aceito pelo titular do prédio dominante. Nessa aula, nós falamos o tempo inteiro de prédio dominante, prédio serviente. Vamos lembrar, prédio é sinônimo de imóvel, ok? É isso, ficamos por aqui.